Você sente que carrega algo que o mundo ainda não entendeu? Talvez o céu já tenha te marcado e o inferno sabe disso. Tem gente que vive com a sensação de não pertencer. Anda por aí como se estivesse fora do ritmo do mundo, como se carregasse uma frequência diferente. É como se houvesse uma unção verdadeira repousando sobre os ombros, uma presença que atrai olhares e ataques. Isso não é delírio, nem exagero espiritual. Os escolhidos de Deus muitas vezes caminham com uma lâmpada acesa por dentro, invisível aos homens, mas notada pelos céus e também pelo inferno. Há um chamado espiritual que antecede até mesmo a consciência do próprio chamado. Antes que a pessoa descubra quem é, o mundo espiritual já reagiu. Por isso, a perseguição espiritual começa cedo. Antes da missão, já se levanta uma guerra. E quem carrega esse selo divino sabe, o peso da separação é real. E o desconforto no mundo é o primeiro sinal do despertar espiritual. Desde criança, aos que carregam sonhos que ninguém entende, ou sentem dores que ninguém explica. É como se estivessem adiantados espiritualmente para um mundo atrasado. São vozes no deserto, aquelas almas que sentem fome de algo que não se encontra em prateleiras. São testados mais cedo, provados mais fundo, tentados mais forte. E não é por acaso. O inferno sempre tentou silenciar aqueles que nasceram para ser usados por Deus. E sabe por quê? Porque essa geração fiel carrega algo que o mundo moderno perdeu: fidelidade a Deus. Enquanto muitos correm atrás de palcos, eles anseiam pela presença de Deus. Enquanto uns querem influência, eles desejam autoridade espiritual. É por isso que são provados. É por isso que a guerra espiritual ao redor deles é tão intensa. Não é perseguição à toa, é reação ao propósito. Tem gente que nunca se encaixou em grupos, que apanha de todos os lados quando decide andar na contramão, que quando tenta resistir ao mundo, parece que tudo desaba. Mas há uma razão por trás dessa resistência. O Espírito Santo não unge para a zona de conforto. Ele unge para a missão profética. E toda missão real exige renúncia e fé. É mais fácil seguir a multidão, mas o chamado dos escolhidos é andar pela trilha estreita, pela porta apertada. É por isso que tantos se sentem sozinhos, mas não estão. Deus está separando os seus nesse tempo de apostasia. Ele está marcando aqueles que não se curvarão, aqueles que ainda choram com as dores do céu, aqueles que se levantam quando todos desistem. E quando você sente que está sozinho, na verdade está apenas sendo separado. Às vezes os sinais são sutis, mas constantes. Pessoas se afastam, o ambiente fica pesado, as portas se fecham sem motivo. Mas, espiritualmente, há um mover acontecendo. Deus está dizendo: você não é daqui. A marca que os céus colocaram sobre sua vida está incomodando as trevas. Não é pessoal, é profético. Os que carregam a luz sempre incomodam quem vive nas sombras. E quem carrega uma voz profética dentro do peito, cedo ou tarde, será confrontado por forças que querem calar. Mas é justamente aí que a lâmpada precisa continuar acesa. Não abaixe a luz só porque incomoda. Não silencie só porque o mundo não entende. Essa inquietação que você sente é um sinal do céu, um chamado, uma convocação, uma separação divina. E aqueles que sentem isso já foram reconhecidos até pelo inferno, porque antes mesmo de você abrir a boca para pregar, já há um mover contra você. Porque antes mesmo de você entender sua missão, já existe resistência. E isso, por mais doloroso que pareça, é um sinal do céu de que você é parte de algo maior, um projeto que ainda está sendo revelado, uma glória de Deus que ainda vai se manifestar. Mas para isso, é preciso permanecer, não desistir nos tempos difíceis. Não se entregar à aprovação espiritual como quem aceita a derrota.
Os que são chamados para coisas grandes não vivem dias fáceis, mas vivem com propósito. E nesse propósito algo começa a crescer, um fogo, uma força, uma certeza. E o que vem depois, talvez seja exatamente o que você mais precisa entender. Alguns caminham entre nós como anônimos do céu. São como cartas vivas escritas por Deus, mas ainda não abertas pelo mundo. Carregam uma glória que ainda não foi revelada e por isso são vistos como estranhos, intensos demais, sensíveis demais ou espirituais demais. Mas a verdade é que são escolhidos ocultos, lapidados no secreto, forjados em dores que ninguém viu. Enquanto muitos brilham no palco, eles estão sendo moldados no deserto. E é nesse silêncio, nessa invisibilidade, que Deus prepara os que vão carregar a voz profética nos dias do fim dos tempos. O mundo pode não notar, mas o inferno já os identificou. Há uma unção verdadeira sobre suas vidas, ainda que disfarçada de anonimato. Eles têm sede pela presença de Deus antes mesmo de saberem o que estão buscando. Esse mistério começa antes mesmo do nascimento. Como diz o livro do profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Os escolhidos de Deus são separados desde o ventre. Carregam um selo espiritual que os diferencia desde cedo. São os que sentem tudo mais profundo. Os que são feridos com palavras que para os outros não doem. Os que buscam sentido onde o mundo só oferece distração. E por mais que tentem se encaixar, o desconforto não os abandona. Porque não foram criados para se misturar, mas para provocar um despertar espiritual. A fidelidade a Deus é impressa neles como uma bússola interna. E por mais que se desviem temporariamente, algo os chama de volta. Porque quem foi separado por Deus nunca consegue se sentir completo longe da sua voz. É comum ver esses chamados tentando seguir caminhos comuns, carreira, status, planos certos, mas sempre com uma sensação de vazio. Como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo parece dar certo. E é justamente nesse desconforto que Deus sussurra: não é aí o seu lugar. São pessoas que vivem em meio a provações espirituais que ninguém entende. Perdem amizades, enfrentam rejeições, lidam com pressões invisíveis, mas tudo isso faz parte da lapidação. Eles estão sendo preparados para resistir ao mundo, para andar contra a maré em tempos de apostasia, para serem autoridade espiritual onde há trevas, para serem lâmpadas acesas em meio a uma geração apagada. E por mais estranho que pareça, quanto mais são rejeitados pelo mundo, mais são abraçados pelo céu. Então sim, eles já estão entre nós. Estão no seu trabalho, na sua igreja, na sua família. Alguns ainda não descobriram quem são. Outros já sentem o peso da separação divina. Eles não vêm com uma plaquinha dizendo: sou escolhido. Eles vêm com marcas invisíveis, lágrimas que ninguém viu, orações feitas no chão do quarto, batalhas vencidas no secreto. Eles não são reconhecidos pela fama, mas pela guerra espiritual que carregam nas costas. E quando você os encontra, algo no seu espírito se move. Porque o Espírito Santo testifica entre os que foram selados para a mesma missão. E se você sente isso agora, talvez essa mensagem não seja sobre os outros. Talvez seja sobre você. Os escolhidos de Deus costumam enfrentar batalhas muito antes de entenderem que foram chamados. Enquanto a maioria vive tranquilamente, eles já sentem uma pressão espiritual estranha, como se o mundo estivesse pesado demais. Ataques vêm antes do propósito se revelar. É como se o inferno tentasse abortar a missão antes dela nascer. Há pessoas que desde a infância enfrentam dores inexplicáveis, crises de identidade, pânicos sem razão, rejeições sem motivo. Isso não é coincidência, é guerra espiritual.
porque o inimigo já identificou uma semente profética ali. E antes mesmo de a pessoa descobrir quem é em Deus, ela já está lutando contra forças que tentam impedir o seu despertar espiritual. O isolamento é uma das armas mais sutis. Eles se sentem sozinhos mesmo cercados de gente. São mal interpretados, rejeitados, empurrados para fora de lugares onde deveriam ser acolhidos. A sensação de não pertencer vai se tornando uma constante. Mas é nesse isolamento que Deus fala mais alto. É ali que a voz no deserto começa a ser treinada. É no silêncio da rejeição que a fidelidade a Deus é forjada. Pessoas que foram chamadas para carregar a glória de Deus, muitas vezes precisam ser arrancadas do barulho do mundo para ouvirem o som do céu. É doloroso, mas necessário, porque só quem enfrenta essa solidão sagrada entende o valor da presença de Deus, e quando Ele se revela ali, nada mais satisfaz. Além disso, há as crises sem nome, aqueles momentos em que tudo parece estar errado, mesmo sem explicação lógica. A pessoa tenta orar e não sente nada. Tenta servir, mas se sente vazia. Tenta se alegrar, mas algo pesa. São provações espirituais profundas, que não se resolvem com frases prontas nem conselhos simples. Só quem já chorou no escuro sabe do que estou falando. Esses momentos são o campo de treinamento dos que foram chamados para resistir ao mundo. A autoridade espiritual se constrói nesses dias difíceis. É quando ninguém vê, mas o céu registra. Quando ninguém entende, mas o Espírito Santo sustenta. Porque há um tempo em que Deus esconde seus escolhidos para protegê-los, até o dia de revelá-los. E quanto mais perto a pessoa chega do propósito, mais intensos ficam os ataques. Porque essa guerra não é sobre o presente, é sobre o futuro. É por isso que muitos desistem antes de ver o que Deus havia preparado. O inferno joga pesado contra quem carrega uma missão profética. Mas há uma verdade que não pode ser ignorada. Se a luta é grande, é porque a promessa é maior. Quem tem uma lâmpada acesa no meio da escuridão atrai olhares invisíveis, mas também carrega uma glória que o mundo ainda não viu. E no meio da dor, Deus vai construindo uma geração fiel, moldada pela renúncia e fé, que não será vencida pelos tempos difíceis. Uma das marcas mais visíveis, ainda que invisível aos olhos naturais, nos escolhidos de Deus, é a sede profunda por algo que este mundo não oferece. Não importa o quanto tentem se distrair, se envolver, se encaixar, sempre existe um vazio que grita. Um anseio pela presença de Deus que ultrapassa religião, rotina ou rótulo. Essa fome não vem de uma vontade humana, ela é espiritual. É o Espírito Santo chamando de dentro. E por mais que a pessoa tente silenciar, ignorar ou adiar, esse chamado espiritual insiste. É como uma lembrança sagrada do lugar de onde a alma veio. Quem carrega essa marca sabe, há algo maior acontecendo. Algo que não pode ser explicado, só sentido, só obedecido. Junto dessa sede vem o desconforto. Não um desconforto físico, mas uma sensação constante de que o mundo não é lar. Eles veem as coisas acontecendo ao redor. Superficialidades, mentiras, vaidades. E tudo isso começa a gerar uma angústia silenciosa. Não é julgamento, é discernimento. Os escolhidos não conseguem se divertir com o pecado, não conseguem se alegrar com a injustiça. O tempo de apostasia ao redor deles parece acelerar a dor dentro deles. E quanto mais se aproximam da presença de Deus, mais resistem ao mundo. Eles não se sentem melhores do que ninguém, apenas deslocados, como se vivessem entre dois mundos. Um já não serve mais, o outro ainda não chegou. E nesse intervalo, vivem a tensão de quem carrega uma missão profética no peito. Outro traço evidente é o espírito inquieto. Mesmo quando tudo está calmo por fora, por dentro há um clamor, uma urgência, uma espécie de fogo
que não apaga. É a resistência invisível que nasce quando a alma já entendeu que foi separada. Os escolhidos são pessoas que não conseguem viver em paz quando estão longe do propósito. Não suportam estagnação espiritual. Sentem que precisam se mover, orar, jejuar, agir, nem sempre porque querem, mas porque algo os impulsiona. São aqueles que, mesmo sem ninguém mandar, se levantam na madrugada para orar, que choram ouvindo louvores, que não conseguem se calar diante do erro. Há uma guerra espiritual acontecendo dentro deles. E é esse fogo que os mantém vivos quando tudo ao redor quer apagar a luz. E às vezes nem eles entendem o que sentem. Tentam explicar, mas ninguém entende. Tentam conversar, mas soam estranhos, porque a linguagem que carregam é espiritual. As dores espirituais, a jornada espiritual, são marcados pela glória de Deus, ainda que carreguem cicatrizes da rejeição. E mesmo sem palco, sem título, sem reconhecimento, são usados por Deus nos bastidores. A unção verdadeira não depende de fama, ela depende de entrega, de renúncia e fé. E é nesse processo, entre lágrimas e silêncio, que o Senhor forma uma geração fiel. Aqueles que não apenas falam sobre Deus, mas vivem com Ele. E essa convivência constante muda tudo. Vivemos uma tensão espiritual sem precedentes. De um lado, uma geração mergulhada no relativismo, na frieza, na indiferença diante do sagrado. Do outro, uma geração separada, marcada pela presença de Deus, que insiste em manter a lâmpada acesa mesmo quando tudo parece querer apagá-la. Esse é o cenário da batalha espiritual dos últimos dias. Um tempo onde o certo virou errado e o errado foi normalizado, onde ser fiel a Deus virou motivo de piada e quem carrega uma voz profética é visto como radical. O Espírito Santo ainda chama, ainda unge, ainda envia, mas o mundo não quer ouvir. E o inferno, sabendo do poder desses chamados, intensifica a guerra para silenciá-los antes que abram a boca. Porque quando um escolhido fala, o inferno treme. Essa guerra é silenciosa, mas brutal. O inferno não ataca apenas com tentações óbvias. Ele usa distrações, sobrecarga emocional, críticas disfarçadas de conselhos, isolamento estratégico. O objetivo? Que o escolhido se cale, que se sinta inadequado, sem força, sem propósito, que se perca em meio às pressões. Há uma perseguição espiritual camuflada de rotina. É cansaço que não passa, desânimo sem motivo, dúvidas que aparecem do nada. O escolhido começa a questionar sua própria fé, sua missão, sua identidade. Mas isso não é fraqueza, é reação. Porque onde há autoridade espiritual, há resistência espiritual. A missão profética incomoda, não porque é barulhenta, mas porque é verdadeira. E o diabo teme quem fala em nome do céu. E é exatamente por isso que muitos chamados estão sendo bombardeados emocionalmente. Perdem o ânimo, enferrujam no secreto, se afastam do lugar onde ouviam Deus com clareza, não porque deixaram de amar a Deus, mas porque estão feridos de guerra. E é preciso falar sobre isso. A batalha dos últimos dias não será apenas contra heresias ou perseguição externa. Ela será interna, mental, espiritual. A apostasia começa no coração que se esfria aos poucos. Mas os escolhidos que resistem ao mundo se levantam mesmo cansados, oram mesmo em silêncio, clamam mesmo com lágrimas. Eles não foram ungidos para conforto, foram separados para resistir. E enquanto muitos se calam, eles se tornam voz no deserto. Mesmo feridos, continuam profetizando. O inferno tenta calar esses chamados porque sabe o impacto que eles têm. Um só pode levantar uma geração. Um só pode acender uma fogueira em corações apagados. Um só pode romper cadeias espirituais com uma palavra. Por isso, o inimigo investe tanto contra a mente, as emoções, a fé dos escolhidos de Deus.
Mas quem foi marcado pelo céu carrega dentro de si uma força que não vem da carne, vem da glória de Deus, vem do Espírito Santo. E essa força se ativa quando a fé se recusa a morrer, quando a renúncia encontra propósito, quando a provação se transforma em altar. E nos tempos difíceis, são esses que o Senhor usa para despertar os outros, aqueles que têm autoridade porque sobreviveram à guerra. Algo está se movendo no invisível. Há um despertar espiritual acontecendo que não está nos holofotes, nem nos grandes eventos, mas nos corações silenciosos que voltaram a queimar. Os escolhidos de Deus estão se levantando. Não são os mais populares, nem os mais seguidos. São os que têm fome da presença de Deus. Aqueles que foram forjados na dor, treinados na rejeição, moldados na solidão. Estão cansados do superficial, exaustos da religiosidade, sedentos por autenticidade. Estão voltando ao secreto, estão acendendo a lâmpada de novo, estão dizendo sim outra vez, mesmo feridos, mesmo em tempos difíceis. Porque quando o Espírito Santo chama, eles não resistem por muito tempo. O céu está reunindo os seus. Você consegue sentir isso? Uma inquietação por dentro, como se algo estivesse prestes a acontecer? Não é ansiedade, é convocação. Deus está soprando sobre os ossos secos, está chamando os cansados para se colocarem de pé. Está soprando vida nos sonhos que pareciam mortos. Está ativando dons que estavam adormecidos, porque a missão profética não acabou. Ela apenas estava sendo lapidada. Os que resistiram à apostasia estão sendo reacendidos. Eles ouviram a voz no deserto. Carregam a autoridade espiritual de quem venceu guerras internas, e o céu os conhece, porque foram aprovados no secreto. São os que não venderam sua fidelidade, os que escolheram a renúncia e fé, mesmo quando ninguém estava olhando. E o inferno os teme, porque eles não têm medo, porque não negociam sua unção, porque quando falam, algo muda, o ambiente muda, a atmosfera espiritual se alinha, eles carregam uma glória de Deus que o mundo não entende, mas o mundo espiritual reconhece. Eles não estão interessados em aplausos, mas em almas. Não querem holofotes, querem ver pessoas sendo libertas. São vozes proféticas nessa geração. Andam com a lâmpada acesa em meio à escuridão e não são movidos por emoções, mas por convicção. Eles entenderam o chamado espiritual, sabem quem são, sabem quem os enviou e não estão mais dispostos a se calar. O despertar final está começando e, ao contrário do que se esperava, não virá pelos grandes, mas pelos quebrantados, pelos invisíveis, pelos improváveis. Porque Deus sempre usou os improváveis, sempre levantou aqueles que o mundo não notou. E agora, eles estão se levantando, em silêncio, mas com poder, em humildade, mas com autoridade, em lágrimas, mas com fogo nos olhos. O Espírito Santo está reunindo essa geração fiel para um último mover, para uma guerra espiritual decisiva. Eles não vêm armados com espada, mas com verdade. Eles não gritam, mas sua presença incomoda as trevas. Eles são o sinal do céu para essa geração. E ainda há mais a ser revelado. E agora que tudo foi dito, a pergunta não pode mais ser ignorada. Você é um deles. Talvez você sempre sentiu que havia algo diferente em você, mas nunca conseguiu explicar. Talvez tenha vivido dores que ninguém entendeu, crises que ninguém percebeu, rejeições que pareciam injustas demais. E se tudo isso, na verdade, for um sinal? E se a tua dor for exatamente a marca de quem foi separado? A Bíblia está cheia de homens e mulheres que passaram pelo vale antes de entenderem seu chamado espiritual. José foi traído pelos irmãos. Davi foi esquecido pela própria casa. Jeremias foi desprezado. Todos eles carregavam algo que o mundo não via. E você, o que tem carregado em silêncio,
Muitos acham que os escolhidos de Deus são aqueles que brilham em cima do púlpito, que têm títulos, que estão no centro. Mas não, os escolhidos na maioria das vezes são os que ainda estão sendo quebrados por dentro, que choram no banho, mas continuam orando, que pensam em desistir, mas continuam lutando, que se sentem pequenos demais para o chamado, mas mesmo assim continuam dizendo: eis-me aqui. A fidelidade a Deus não se prova nas vitórias, mas na resistência aos tempos difíceis. E se você sente que está sendo esmagado por dentro, talvez seja porque o céu ainda está te moldando, porque ninguém é usado por Deus sem primeiro passar pelo fogo, e quem tem passado por ele sabe do que estou falando. Pensa nisso. Por que o inimigo te atacaria tanto se você não fosse uma ameaça? Porque as portas se fecham justo quando você decide se alinhar com a vontade de Deus? Porque as pessoas se afastam quando você começa a buscar mais? A resposta pode não ser confortável, mas é reveladora. Você carrega algo que o inferno quer impedir, e talvez essa luta toda seja a confirmação de que há uma missão profética sobre sua vida. Talvez sua dor seja o eco do seu chamado. Talvez o Espírito Santo esteja te chamando para voltar ao secreto, reacender a lâmpada, resistir ao mundo, ser parte dessa geração fiel que Deus está levantando nesses tempos de apostasia. Talvez você já saiba a resposta, mas precisava ser lembrado. E se for você? Se a presença de Deus estiver te convocando hoje, você vai calar essa voz mais uma vez? Ou vai se render de verdade? Talvez seja a hora de parar de fugir, de parar de tentar se encaixar onde Deus nunca quis te colocar, de aceitar que você foi chamado para algo maior e que sim, vai exigir renúncia e fé, mas também vai te dar propósito, vai te dar fogo nos olhos, vai te fazer viver aquilo que o mundo jamais poderá te oferecer. Porque quem é chamado nunca mais consegue viver no raso. E se você leu até aqui, já sabe, o céu te reconhece, o inferno também. Agora só falta você mesmo se reconhecer. Você consegue sentir isso aí dentro? Essa queimação que não é culpa, nem medo, nem emoção. É chamado. É o Espírito Santo te lembrando de quem você é. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez tenha ignorado os sinais por muito tempo. Talvez tenha desacreditado de si mesmo. Talvez tenha se deixado convencer pelas vozes que diziam que era exagero, que era coisa da sua cabeça. Mas agora, algo está despertando. A lâmpada está sendo reacendida. E a pergunta fica no ar, insistente, ardendo como fogo nos ossos. Vai continuar fugindo ou vai se entregar de vez? Porque no fundo você sabe que foi separado, sabe que carrega uma voz profética, mesmo sem entender como usá-la, sabe que sua luta não é normal, sabe que tem algo a mais, algo que não cabe nesse mundo, e talvez esteja cansado, ferido, silencioso, mas ainda está de pé. E se está de pé, ainda há propósito, ainda há tempo, ainda há glória reservada. E talvez tudo o que Deus esteja esperando é um sim, sim, mesmo com medo, sim, mesmo sem entender, sim, mesmo sem forças, porque quem Deus chama, Ele sustenta. Se isso falou contigo, comente aí, eis-me aqui. É só isso que Deus precisa hoje. Alguém disposto. Ele se encarrega do resto. Compartilhe com alguém que também carrega essa marca e precisa acordar. E se quiser continuar nessa jornada de despertar espiritual, se inscreve no canal Histórias do Sagrado e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar palavras que não massageiam o ego, mas acordam a alma.